Fala galera do YouTube, meu nome é Diogo Borrum, estamos começando aqui mais um vídeo aqui no canal. Hoje falaremos sobre o empate com gosto de derrota, né, do Sport Clube Internacional contra o Fluminense, jogo que aconteceu ontem no Maracanã, né, às 8 horas da noite. Bom, antes eu peço que você deixe seu like, deixe seu gostei, se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa as notificações, que isso é muito importante, tá bom? Me siga nas redes sociais, @Diogo Borrum, lá no Instagram, no Twitter e no Facebook. Ambas as redes sociais estão na descrição aqui, você pode chegar diretamente nessas redes através dos links que estão na descrição, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você achou da partida, tá bom? Pra gente debater, porque eu sempre tô respondendo todos os comentários, tá bom? Sempre faço o máximo para responder todos os comentários, tá bom? Bora lá então para o assunto do vídeo, que não vai ser fácil, vou tentar pegar leve, tá? Bom, o jogador mais defensável, né, dos últimos vídeos foi o goleiro Fabrício, né, do Inter, o goleiro que veio do Nova Iguaçu e tal, aquela história toda bonita. Mas ontem a derrota passou nas mãos dele também, tá? Eu não vou culpar ele que foi só a culpa dele, não, porque não, foi mérito do Ganso também, o gol que o Inter levou do Fluminense. Mas ontem a batida do Ganso foi muito bonita, uma batida, não foi uma batida indefensável, mas também dava pra ter defendido aquela batida, assim, cara, meu Deus do céu. É que assim, a gente subiu a régua, né, porque, pô, o nosso goleiro titular é o Sérgio Rocher e ponto. O Fabrício é muito bom goleiro, eu gosto muito dele, mas o Sérgio Rocher saiu do Uruguai e volta pra cá titular. Não tem essa, ai, o Sérgio Rocher é reserva. Não tem essa, gente, ele é o goleiro titular. O Fabrício falhou ontem, porque goleiros falham, tá? E eu digo mais, ontem na partida do Fabrício eu achei ele um pouco inseguro, cara. Achei que ele saiu mal no lance contra o Cano, né, que o Cano chutou na trave. Tudo bem que aquela bola ali não ia ser culpa do Fabrício se ele tomasse o gol, mas ele saiu todo estabanado. Eu achei estranha aquela saída dele, tá? Mas ontem, de 0 a 10, se tivesse que culpar alguém, eu colocaria uma nota 6 no Fabrício ontem, cara. Porque o Inter tava bem na partida no primeiro tempo, né? Não tinha feito muitas finalizações e tal, mas estava controlando bastante o jogo, né? Dentro da proposta que o Kudê queria pro time, né? Que era esperar um pouco mais o Fluminense e tal. Na única oportunidade que o Inter teve no primeiro tempo, o Inter fez o gol, né? E então eu acho que, enfim, cara, o Igor Gomes fez aquele golaço, um dos gols mais bonitos da história do Maracanã. Mano, uma batida de bate pronto. Nossa, que golaço, cara, do Igor Gomes. Que golaço do Igor Gomes mesmo, tá? Bom, não gostei da partida. Eu gostei muito da partida do Igor Gomes. Não gostei muito da partida do Robert Renan, porque ele falhou bastante, né? Alguns lances individuais, né? No segundo tempo ele deu uma melhorada, uma boa melhorada. O Fernando, gostei da partida do Fernando, embora eu não goste muito dele como zagueiro, prefiro ele como o primeiro volante. E eu já vou, e no final do vídeo, eu vou trazer aqui a minha escalação que eu gostaria de escalar, sabe? Tendo todos esse contexto, né, dos desfalques da seleção pro jogo do Vasco, tá? Eu vou falar aqui a minha escalação que eu escalaria pro jogo contra o Vasco, cara. René, chovendo molhado, cara. O gol não passou, não foi falha do René, o gol que o Inter levou, mas o segundo tempo ele comprometeu muito as ações ofensivas do Inter, cara. Eu acho que no final do jogo o Inter tinha teve duas ou três jogadas promissoras e o René matou as jogadas. A primeira foi cruzando a bola pra área e não tinha ninguém na área. Cruzou num vazio existencial. A segunda foi um lançamento do Alan Patrick por cima, a bola era pro Wanderson, claramente o René interceptou e jogou a bola meio que pra cima da defesa, e a defesa do Fluminense tirou.
Cara, é absurdo, é absurdo. O René tá comprometendo muito, e ele não tá suspenso contra o Vasco. Todo mundo na transmissão, né? Até eu achei que o René tinha levado amarelo, mas na súmula do árbitro do jogo do Fluminense Inter, o árbitro não constava o amarelo pro René. Então, sendo assim, ele fica à disposição contra o Vasco, tá? Cara, o Rômulo, ele é titular e ponto. O Rômulo é titular e ponto, não tem discussão nisso. Bruno Henrique, cara, é que assim, o Bruno Henrique, ele não dá pra ele jogar mais de 40 minutos de jogo. Só que não dá pra ele entrar no segundo tempo também, porque quando ele entra no segundo tempo, ele entra mal. Então eu sei lá, eu falaria, ó, Bruno Henrique, a gente vai fazer um trabalho com vocês, vai começar os 30 primeiros minutos, os primeiros 30 minutos, depois a gente vai te tirar. Porque ele não aguenta, gente. Ele não é o Edenilson, por exemplo. O Edenilson, fisicamente, era muito acima do Bruno Henrique. Muito acima. Tecnicamente também, convenhamos, vai. Embora tenha todo esse histórico do Edenilson e tal, mas o Edenilson sobra em questão de qualidade para cima do Bruno Henrique. Eu não gostei da partida do Bruno Henrique ontem. Teve uma bola que ele teve a oportunidade de finalizar bem, ele finalizou no meio do gol. E assim, não foi uma batida fraca, mas foi uma batida fácil para um goleiro como o Fábio defender, né? Que o Fábio tem que ser respeitado também, né? O Bruno Henrique acabou recuando a bola. Alan Patrick, achei uma partida muito displicente do Alan Patrick. Cada vez que eu vejo os jogos do Alan Patrick com a camisa do Inter, eu vejo ele cada vez mais displicente. Cada vez mais displicente, cara. Ontem teve uma jogada promissora também, ele quis dar um calcanhar para trás, entregou a bola para os jogadores do Fluminense. Eu entendo que a função dele, como ele é tão bom tecnicamente, ele tem a capacidade de fazer o mais difícil. Mas às vezes o básico funciona, gente. Às vezes segura a bola, ele segura demais a bola. Ontem um amarelo que ele levou, um amarelo ridículo, um amarelo juvenil. Um amarelo que um jogador camisa 10 e faixa do Sport Clube Internacional não pode dar, não pode levar. Quando que o D'Alessandro levou uns amarelos bobo desse? Eu vou tentar dar um calcanhar aqui. Aí ele não conseguiu, não satisfeito que ele não conseguiu dar o passe, foi atrás do jogador e só para parar o jogador na falta. E levou o amarelo. Aí lá na frente, ele leva mais um amarelo, fica suspenso numa partida importante. E essa partida, inclusive, era muito importante o Inter ter vencido. E eu avisei, cantei a bola lá atrás, né? Eu falei que era muito difícil o Inter ganhar do Fluminense, porque quem é colorado sabe a capacidade que o Inter tem de ressuscitar os mortos. É incrível, incrível, incrível. É incrível. Eu fiquei muito surpreso que o Inter ganhou o Grenal. Fiquei muito surpreso que o Inter ganhou o Grenal, gente. Fiquei surpreso que o Inter ganhou do Corinthians. Gente, isso é... Nossa, maravilhoso. Já é uma evolução, porque se fosse há um tempo atrás o Inter teria perdido do Grêmio e empatado, no mínimo, contra o Corinthians. Mano, é muito difícil, cara, é muito difícil. O Alan Patrick, eu não cara, ele é titular, não tem quem colocar no lugar dele, não tem um reserva pra ele hoje. Vai colocar quem? O inútil do Johan? Não tem como. Com todo respeito ao Johan, né, colorado de criança e tal, tem uma história muito bacana. Mas, gente, eu até fiquei animado com a contratação dele, porque o Inter já tentou contratar ele várias vezes, mas é um jogador que é pra ser reserva. Foi reserva a vida inteira no Palmeiras, no Bragantino, no Atlético Mineiro. Foi reserva a vida inteira o Johan, né? O Alan Patrick, cara, sinceramente, cara, fisicamente tá fraco, tá muito fraco, né? Dá pra ver, não é culpa dele aí nesse caso, né? A gente tem que dar um desconto. Mas tecnicamente ele tá deixando muito a desejar, cara, muito a desejar mesmo. Ontem ele bateu uma falta ridícula na barreira, uma falta perigosa, né?
né? Podia ter um capricho maior, sabe? Um cuidado maior, né? Sei lá, cara, tá fazendo tudo de qualquer jeito, tudo displicente. Eu tô falando pra vocês que ele vai sair queimado com a torcida do Inter. Uma hora ou outra, a torcida vai cair a ficha da torcida que o Alan Patrick não é todo esse jogador que a torcida fala. Eu acho que ele é um grande jogador, mas tá numa má fase. E quando ele tá numa má fase, ele acomoda. Os jogadores no Inter, a história é assim, gente. A história é assim. O Edenilson era um bom jogador, entrou numa má fase, não conseguiu sair da má fase, se acomodou, começou a criar intriga com a torcida, saiu mal visto. Vai ser a mesma coisa com o Alan Patrick, gente. Uma hora ou outra. Daqui a pouco vai falar que ele é ruim de vestiário, vai falar todas essas coisas. Porque sempre é assim, sempre é assim. Então, Alan Patrick, é impossível praticamente você assistir esse vídeo. Então, meu filho, se caso, por acaso, Deus colocou esse vídeo na sua frente agora pra você assistir, acorda, meu filho, acorda. Você é o melhor jogador tecnicamente desse time. Você pode muito mais. Para de ser displicente, porque você é referência técnica desse time. E uma referência técnica não pode ser displicente, tá bom? Wanderson, não sei o que aconteceu também. Eu sou um defensor dele, mas não tá ajudando. É um Caio Vidal belga. Muito fraco, tá muito fraco. Não acerta nenhum drible, não acerta nenhum passe. Fica querendo dar drible para trás. Nossa, isso me irrita demais, gente. Demais. Gustavo Prado. Ele fez uma má partida. Foi muito mal na partida ontem. Mas a culpa, eu coloco na culpa no Kudê nessa daí, cara. Vai colocar o Gustavo Prado pra marcar o Keno, velho. Ele não é lateral, não. Já colocou um zagueiro na lateral direita, que inclusive o Igor Gomes, apesar de ter feito uma boa partida por causa do gol, defensivamente ele perdeu praticamente todos os duelos contra o Keno. Incrível. O Keno colocava a bola na frente, o Igor Gomes não alcançava em nenhuma vez. Se o Keno tivesse inspirado ontem, tipo, nos bons tempos de Atlético Mineiro, de Palmeiras, o Inter teria levado uma sapatada do Fluminense ontem. E o Gustavo Prado, gente, ele não é marcador de ponta, não. Ele não é jogador pra fazer função tática, não. Aí lá, a gente precisava de um contra-ataque rápido. Quem que tava lá pra puxar o contra-ataque rápido? O Alário. Gente, com todo respeito ao Alário, gente. Campeão de Libertadores, jogador do Bayer Leverkusen, do Eintracht Frankfurt. Com todo respeito. Campeão do River com River Plate e tal. Com todo respeito, gente. Não dá pra colocar ele pra correr, não, gente. Não dá pra colocar ele pra correr, não. Ele teve uma bola pra finalizar ontem, tava muito bem posicionado. Faltou um pouquinho de força, mas é isso. Eu já falei, eu vou falar todos os vídeos que for necessário, até alguém me escutar. O Alário é somente um jogador de finalização. Ele não sabe correr, ele não consegue correr, domina mal as bolas, o pivô dele é ruim. Ele é só um finalizador. Precisa de um cara pra finalizar? É o Alário, ponto. Precisa de um cara pra finalizar? É o Alário. Ele não é um jogador pra dar trombada em zagueiro. Não é um jogador... Não é. Aí ontem... É incrível. Sei lá, os jogadores têm uma deficiência em conseguir fazer um cruzamento certo, gente. Ninguém consegue fazer um cruzamento certo naquele time. Como consegue ser profissional? Pelo amor de Deus, gente. As entradas foram... O Bruno Gomes, pra mim, tipo, foi um dos melhores da partida. E ó que ele entrou no segundo tempo, né? Eu acho que ele tem que ser titular. Ai, vai ficar muito jovem o meio de campo. Azar, gente. Azar. Bruno Henrique, Arangues não estão dando conta no recado. Se vai continuar usando o Fernando como volante, como zagueiro, desculpa. Se vai continuar usando o Fernando como zagueiro, coloca o Bruno Gomes. Deixa esse meio campo mais leve. Mais jovem.
Porque ontem a gente precisava de uma saída. Alguns momentos era o Bruno Henrique que tinha que dar os piques, outras horas era o Alário, mas nunca era o Wanderson, nunca era o Gustavo Prado, nunca era o Rômulo, nunca era o... né? Ah, velho, cara, é irritante. O Hugo Malo nem tocou na bola, né? A gente nem precisa falar do Hugo Malo. O Gabriel Mercado, né? Não sei o que tá acontecendo com ele porque ele não tá podendo jogar. Eu tô tentando entender o que aconteceu pra ele não conseguir jogar. Vitão também não sei porque não jogou. Enfim. Cara, só uma coisa, cara. É muita sacanagem que fazem com o Bernabé, velho. É muita sacanagem que fazem com o Bernabé. Pô, ele já ia entrar no jogo depois de mais de 3 meses sem jogar. Ele ia entrar no jogo faltando 4 minutos para os 90 minutos. E mesmo assim, o Kudê desistiu de colocar ele na partida. Pô, é sacanagem, velho. Pô, o que esse cara fez? Não, ele tem que estar fazendo alguma coisa muito grave para não ser utilizado, gente. Pô, um cara com o cartaz dele tinha que ter mais respeito dentro do vestiário, dentro do time. Pô. Não, tá errado isso, gente. Tá errado isso. Ah, eu não consigo achar isso certo não, gente. Não consigo, com todo respeito. Gosto muito do Kudê, mas se o Kudê continuar se abraçando no Wanderson, no René, eu vou largar a mão dele. Cara, eu acho que sobre o jogo contra o Fluminense ontem, eu sabia que o Inter não ia vencer, porque tava na cara, o Inter é assim mesmo, gente. Quem não tava esperando um empate ou uma derrota, não é colorado, porque, né, todo mundo sabe que o Inter joga pior contra times mais fracos do que contra os times mais fortes. É incrível isso, incrível. Dito isso, vou passar aqui minha escalação que eu gostaria muito contra o Vasco, tá? Fabrício no gol, porque o Rocher vai estar na seleção uruguaia. Bom, Bustos está naquele impasse da renovação, não sei se joga, mas eu colocaria, né, se o Bustos estiver à disposição, eu colocaria o Bustos na lateral direita, se não, o Igor Gomes mesmo. O Hugo Malo não pode ser titular agora, não pode ser titular, e o cara já vai sair mesmo. Na zaga, eu colocaria o Vitão e o Robert Renan. Na lateral esquerda, o Bernabé. Ou, aí eu sei que é exigir demais, né, do Kudê, né? Eu sei que é exigir demais colocar o Bernabé de titular. Mas então coloca o Vitão, coloca o Gabriel Mercado, de repente, né? E coloca o Robert Renan na lateral esquerda. Fernando de volante. Coloca o Rômulo ao lado dele. E o Alan Patrick, Ener Valencia no ataque, Wanderson e Wesley, tá? Ou Gustavo Prado e Wesley. Vamos ficar com Gustavo Prado e Wesley. É porque tem muito né, nessa escalação aí. Mas, né, a escalação ideal seria Fabrício, Bustos, Vitão, Igor Gomes, Vitão e Robert Renan, né? Robert Renan na lateral esquerda, Fernando, Rômulo, Alan Patrick, Ener Valencia, Wesley e Gustavo Prado. Essa seria a minha escalação titular. Sei que é um pouco ofensiva, mas é contra o Vasco, dentro de casa. Tem que fazer o seu dever, que é vencer, tá bom? E cara, eu espero não voltar aqui pra falar das mesmas coisas que eu falei nesse vídeo e algumas coisas que eu falei até no último vídeo mesmo contra o Criciúma. É isso, rapaziada. Obrigado pela paciência, obrigado pela audiência. Voltamos domingo, porque sábado tem jogo da Seleção Brasileira e domingo a gente traz o pós-jogo aqui, tá bom? Um beijo, tchau.